Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de eu começar, por favor, dê o like, o joinha, né? Eu sempre esqueço de pedir. E acho que o povo esquece de dar, porque eu escuto canais aí, eu também esqueço de dar um like. A pessoa pede pelo algoritmo do YouTube, né? Para ele achar que o vídeo é relevante. Quanto mais like tem, é, ele indica, né, sobre o assunto, dependendo do assunto que a pessoa fala, ele automaticamente ele joga, né, na preferência ali das pessoas, né? Vocês podem ver que se você digitar uma hipótese, é, uma pesquisa, carro amarelo, carro vermelho, vai aparecer um monte de notificação para você de extensão de saco. Eu falo que é extensão de saco esses algoritmos, tá? Mas é por isso que é o like, é por conta desse método ali que a própria plataforma tem, né? Então, por favor, gente, eu lembro da Babilônia lá do homem que eu escuto, o advogado baiano que eu escuto no YouTube. Ele chama o YouTube da Babilônia. Gente, hoje eu quero entrar num assunto que para mim é muito caro, tá? Tem coisas que pra gente é muito cara, né? Então eu coloquei o título aqui do Deus sendo Pai. Parece tão banal, né? Mas não é não. É, Nesse Deus sendo Pai, eu quero focar na intimidade nossa com Deus, né? E o texto que eu mais assim me tocou assim, né? Era Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 13. Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai que o vê em oculto, e o teu pai que o vê o que está em oculto te recompensará. E quando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhos pedireis. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Gente, a oração do Pai Nosso, né? Tá um pouco diferente porque depende a tradução bíblica, né? A minha eu uso Almeida, né? Tem várias traduções que, assim, a Bíblia Católica mesmo, o Pai Nosso é diferente, né? Da, 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 das Bíblias protestantes, né? Tudo em questão de livros, certas palavras, mas não quer dizer que não seja a palavra de Deus, tá? É que eu gosto da Almeida, porque a Almeida é uma das versões mais, assim, é uma das versões mais, como que eu vou te falar, que muda muito, que não muda muito o contexto, né? Porque a Bíblia foi traduzida do grego e do hebraico, né? Para o português e para outros idiomas. Mas não é nesse contexto que eu quero falar, não. Então, essa é a oração do Pai Nosso. Por muito tempo, eu sinceramente, eu não orava o Pai Nosso, e nem oro, porque eu achava uma oração repetitiva, sabe? Eu lembro quando o Euclides aqui ia orar, ele orava o Pai Nosso, e eu não criticava, mas eu ficava calado, eu achava uma oração que a pessoa faz por costume, que ela não para ler o contexto, entender ali as palavras, né? Fazer a leitura, como é que fala, a interpretação do texto. Aí eu falava, Euclides, quem é que perdoa as nossas dívidas?
Vai que a gente vai perdoar a dívida de quem, né? Mas é assim, é um critério que eu quero estar revelando ali, Deus Pai. É, então, aqui, o versículo acima, né, fala no famoso, né, quando a gente tá em secreto, em segredo, né, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, né. O que quer dizer isso daí? É oração íntima, tem coisa que é só você e Deus, que é só a gente e Deus, que não interessa para ninguém que Deus que venha saber da nossa aflição, aquilo que está consumindo a nossa alma, aquilo que a gente quer pedir para Deus. Uma coisa é um segredo seu e de Deus. Porque Deus não é fofoqueiro, né? Graças a Deus. E o homem é fofoqueiro. Mas enfim, essa é a intimidade. Essa entra no teu quarto, fecha a tua porta, é para que as pessoas não ouçam, é só você e Deus. E essa intimidade com Deus não é fácil de conseguir. É uma coisa assim que é muita disciplina, é muita meditação na palavra, é como que o Espírito se revela a nós, como que Deus se revela a nós. Cada um ele vai se revelar, cada um conforme a personalidade que ele formou as pessoas. E esse assunto de pai é um assunto que me é muito caro. Por que me é caro? Eu até evito falar, né? Eu tive uma relação muito boa com meu pai. Assim. Meu pai foi. Eu não sei nem explicar. Meu pai foi tudo na minha vida, né? Meu pai foi meu amigo. Eu falo que meu pai foi meu primeiro amor, né? Meu pai me ajudava a levar meus filhos no médico, meu pai me ajudava a cuidar deles, meu pai pegava eles para dormir, assim, meu pai foi um paizão. Não que minha mãe não tenha sido, não é isso. Mas assim, em relacionamento de carinho, de cuidado, meu pai foi mais do que minha mãe. Minha mãe foi aquele braço forte, meu pai foi o carinho, o amor. A lembrança que eu tenho do meu pai é ele me levando para andar de bicicleta, né? Eu criança, ele atrás, naquela época ninguém tinha bicicleta. E eu lembro que ele me levava para andar de bicicleta e ele segurava atrás, né? E eu falava, pai, não solta, não solta. Quando eu ia ver, meu pai já tinha soltado, já estava andando sozinho há muito tempo. Ele me levava para brincar, ele me levava nos médicos. Quando eu furei a vista, assim, eu furei muito nova, então, assim, tem coisas que a minha memória não lembra. Mas um ponto que eu lembro é que meu pai viajava, né? Ele era motorista, ele viajava muito, meu pai não estava. Então a minha mãe me levou ao médico, e dali eu fui para o Hospital das Clínicas, né? Fui fazer a cirurgia, eu corri risco de vida. Enfim, eu não lembro direito de muita coisa não, porque até eu ia fazer 5 anos naquela semana. Mas eu me lembro que quando eu acordei da anestesia, meu pai estava do meu lado com um saco de chupeta, eu chupava chupeta, né? E eu olhei para ele e falei assim, pai, o senhor tá aqui, pai? Ele falou, eu vim ver você e eu trouxe isso daqui para você, me mostrou a chupeta, né? Para você e para suas amiguinhas, que eu lembro que já estava num quarto cheio de criança ali, né? Então, todos os momentos da minha vida, meu pai teve ali do lado. No final da vida, meu pai se tornou alcoólatra, né? E todos os rejeitaram. E eu fiquei ali, do lado dele, né? Até o fim. E quando meu pai morreu dormindo. E essa morte do meu pai foi uma virada de chave na minha vida, né? Minha vida deu... Gente, me desculpe, minha vida deu uma virada de 360 graus, né? Eu caí em depressão, eu fui parar em psiquiatra. Enfim, foi assim, uma reviravolta muito grande na minha vida, porque eu senti que eu perdi
meu norte de vida ali, que era ele, né? Me desculpem, gente. Então, foi uma mudança muito radical. E é uma ferida que agora que está começando a se fechar, né? Porque eu nunca aceitei essa morte dele. Morrer de repente, a gente acordar de madrugada e ele está morto. Muito difícil, né? Então, assim, nessas coisas, Deus tem que trabalhar na vida da gente, né? E, enfim, foi passando o tempo, e essa ferida foi ficando aberta, né? Foi ficando aberta que nunca conseguia fechar e ainda não está fechada. Mas, assim, eu não tinha, assim, noção da relevância dessa intimidade que eu tive com meu pai, né? Porque se você for levar pelo contexto atual, né, da atualidade, o que mais tem é filho sem pai, sem mãe, né? Pai que abandona as famílias, abandona os filhos, né? E eu tive essa história tão linda com meu pai. Aí um dia eu estava conversando com a sogra do meu filho, né? E ela ficou me ouvindo. Aí quando eu acabei de falar, ela falou, nossa, que história bonita é a sua do seu pai, né? Ela falou, eu nunca tive pai. Ela falou assim, então, eu adotei Deus como meu pai, né? Ela falou assim, como meu pai nunca, não sei, meu pai morreu, eu era criança, ela falou, eu não tive essa história, essa convivência, essa história bonita para contar, né, de intimidade. Gente, eu sentava no colo do meu pai até depois de grande. Meu pai, ele é a única filha que ele entrava, abria as panelas, via o que tinha. Era em casa, na casa dos meus irmãos, ele não fazia isso, sabe? É uma história muito comprida, não tem como contar, porque foram anos, né? Foram anos. Até meus irmãos falavam que eu era queridinha do papai, né? Que meu pai só gostava de mim. Eu não sei. É uma coisa de alma, né? Uma coisa de alma, de espírito. É que nem a Ingrid com o Euclides. Eu vi a relação dos dois. Eu falei, Ingrid, isso é uma coisa de afinidade de alma e espírito. A Ingrid gostava mais do pai dela do que de mim, sabe? Então, mas vamos lá. Nesse contexto, quando eu comecei meu processo, né, de relacionamento com Deus, e eu ia me referindo a Deus como Senhor, meu Salvador, né? É, engrandecendo o nome dele, exaltando. Gente, eu sempre tive muito temor e tremor com as coisas de Deus, sabe? Muito tremor e temor. Mas assim, tem certos aspectos assim que a gente não nota, né? Assim, umas falhas da gente que nem é por maldade. É porque no relacionamento tem coisa que a gente fica tão fechada que a gente não percebe, né? A gente acaba não percebendo. E devido a essa ferida do meu pai, da morte do meu pai, né? Dele não estar mais na minha vida, eu me referi a Deus, como Senhor. E há pouco tempo atrás, em oração, o Espírito Santo falou para mim, você não me chama de pai? Gente, isso foi um soco na minha cara, sabe? Foi um soco, como se ele tivesse me dado um soco na cara. Eu me referi a ele como tudo, menos como pai. Aí eu pedi perdão, não foi por maldade, mas por quê? Porque eu sempre coloquei meu pai carnal na frente de Deus, em sentimento, em amor. Eu sempre tive muito tremor e temor às coisas de Deus, mas talvez aquele amor que Deus esperasse de mim, eu não estava dando para ele, porque eu não chamava ele de pai, né? Eu chamava ele de tudo, menos de pai. E a partir desse dia,
Deus começou mais a trabalhar no meu interior. Quando eu me refiro a Ele como Pai, eu não vou falar que é com todo mundo assim, eu estou contando uma parte minha, uma experiência minha, sabe? Porque eu vejo nas orações, algumas, não estou falando que é errado, as pessoas grandioso, excelentíssimo, magnânimo, gente, eu não estou falando isso errado, a exaltação sobre Deus, como a pessoa se refere a Deus. Eu estou falando ali no íntimo, no secreto, no teu particular com Deus, né? E esse foi um ponto que, olha, levou anos para que Deus se revelasse a mim. Quer dizer, é que eu percebesse, né? Ele se revela o tempo todo, né? Que eu percebesse que o que ele esperava de mim é que eu apenas chamasse ele de pai. O que eu entendo com isso? Fecha essa ferida, deixa de sangrar. Olhe para mim, eu tô aqui. Eu sou teu pai também. O que você quer, você não vai conseguir de mais ninguém, é só de mim. A substituição do pai. Então, o que eu posso falar a respeito, eu mais chorei do que falei, o que eu posso falar a respeito disso é que tem feridas na gente que a gente tem que procurar a causa e tratar com Deus, porque Ele é o Pai zeloso. Em Êxodo 34:14 fala do zelo de Deus. Tiago 4:5 também fala do zelo de Deus e o cuidado, o ciúme, né, de Deus por nós. E não é aquele ciúme humano possessivo que machuca, que te agride. Não, é o zelo, o cuidado, né? Tem uma passagem, não vou lembrar agora, que acho que Jesus fala, vós que não são bons, quer dizer, nós que somos ruins, não dá coisa melhor para o filho, quanto mais o Pai do céu, né? Jesus fala isso. Então, Deus tem um zelo muito grande com a nossa vida. Várias passagens, né, ele se refere a gente como pai. Né, nós fomos dados em adoção pelo Pai, né, porque é pela graça da morte de Jesus Cristo na cruz, né, porque a gente nós éramos gentios, mas eu vejo assim, que nós éramos pecadores, somos pecadores, né? Mas nós somos justificados pela morte de Cristo na cruz, né? Então, todo dia nós pecamos e todo dia nós devemos pedir perdão. Perdão, desculpa para Deus, desculpa, Pai, eu pequei, né? E há certos momentos da vida que a gente tem que chegar, Pai, hoje eu preciso de Ti. Hoje eu não aguento, hoje eu não estou podendo com esse problema, essa dificuldade. Hoje o Senhor vai ter que entrar comigo nessa batalha, né? Tem dias que a gente precisa de um Deus mais, um Deus de justiça, um Deus mais amoroso. Deus se revela da maneira que a gente necessitar, né? E nos exorta também, como um pai, né? Como o pai exorta o filho ali, né? Você não pode isso, você não pode aquilo. Isso é cuidado de um pai com o filho. Nós humanos temos esse cuidado, né? Então, nessa oração do Pai Nosso, é muito intenso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o teu reino. Não? É uma questão até de idolatria, né? Que a gente coloca tanta coisa, tanta gente na frente de Deus. E Deus, Ele quer ser prioridade em nossas vidas, tá?
Então, quando Deus falou para mim que eu não chamava ele de pai, tantos anos de convertida, e ele falou para mim, você não me chama de pai. Não que ele não tivesse me sustentado. Era como se eu tivesse falado, fecha essa ferida. Já deu. Já deu. Acabou. Porque a gente às vezes idolatra o morto, sim, viu? Eu sei disso, eu sei do que eu tô falando. Tem gente que entra no luto, aí fica o resto da vida no luto. Por um marido que nem foi, que às vezes tão grande coisa. Mas às vezes está ali enfiada no luto. Não que tenha que casar, não é isso não. Às vezes é uma ferida que dói muito na alma da pessoa. São feridas que não cicatrizam, não se fecha, que sangra, que não se pode nem tocar no assunto que está sangrando. E a minha ferida era essa, minha ferida era meu pai. Todos me criticaram por eu não ter entrado do luto da morte do Euclides. A minha mãe foi uma morte tão, assim, que eu administrei, né, tão facilmente, né, mas foram contextos de morte diferentes, né, minha mãe morreu de câncer, minha mãe foi um processo, né, e a minha mãe, ela era como que assim, a cabeça da casa, auxiliadora dali. Minha mãe morreu, eu tive que ficar num lugar ali, auxiliando ali, né, a casa. E eu achava assim, minha mãe foi uma mulher tão braço forte, tão corajosa, que eu achei que eu não tinha o direito de segurar minha mãe aqui com uma doença daquela. Minha mãe era uma pessoa muito centrada, era difícil você enganar minha mãe, né? Mas é que nem eu falei, o meu pai era ali, o carinho, o amor, a afinidade, né? Minha mãe não era carinhosa não, viu? Eu acho que eu puxei um pouco assim, meio pelo jeito seco da minha mãe. Eu não sei se é responsabilidade que nos torna um pouco fechado também, né? Também tem esse critério. Às vezes as responsabilidades que a gente tem são tão grandes que a gente só fica ali no cuidar, no cuidar, no cuidar, né? Tem que ter um contraponto aí para balancear, né? Então o que eu quero dizer é isso. Fechem as feridas e chamem o Pai. Que esse Pai do céu, ele vai ser qualquer coisa para quem precisa, para o que você precisa. Ele vai ser o teu provedor, ele vai ser teu pai. Se você quiser que ele vai ser tua mãe, ali no lugar de mãe, ali de... E mãe geralmente é mais carinhosa, né? De carinho, ele vai ser... Enfim, é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo, sobre todos. A gente tem que tirar aquilo que está em topo na nossa vida. O que já virou ídolo na nossa vida. Quando a gente fala em idolatria, a gente geralmente se refere aos santos das igrejas católicas. Não é só isso que é idolatria não, viu? Tem muitos ídolos na nossa vida. Muitos ídolos. Marido, filho, não sei. Mas a gente coloca muita coisa em primeiro no lugar de Deus. Tá? Gente, vocês me perdoem pelo choro, mas não tem como segurar, né? Eu falo que hoje eu sou, assim, tudo que, assim, baseado naquilo que meu pai foi, né? Tudo que meu pai me transmitiu. No fim da vida dele, ele se tornou um alcoólatra, mas eu não lembro do meu pai como alcoólatra. Eu lembro ele como... Tenho primas pro lado dele que falam que teu pai era um cavalheiro, porque eu nunca vi meu pai falando um palavrão. Meu pai nunca ouvi. Nunca vi meu pai se referindo à minha mãe com uma palavra mais grosseira. Nunca soube que meu pai teve outra mulher.
Nunca. Enfim, se eu fosse contar a minha história de minha com meu pai, daria um livro. Mas eu não quero fazer isso, porque é uma coisa muito íntima, muito, muito privada, muito particular. Eu só quero dizer que com essas palavras que o Espírito Santo me falou, meu pai estava como ídolo na minha vida, mesmo depois de morto. Olha, gente, meu pai morreu em 89, olha quanto tempo se faz, tá? Então, que nós tiremos nossos ídolos, né? Da nossa vida, da nossa casa, da nossa mente. A vida são feitas de ciclos, né? Deus trabalha com a gente em ciclos, ciclos que se fecham, ciclos que se abrem. Vamos estar ali com o coração voltado a Deus, como pai, como amigo, conselheiro, protetor, amigo, príncipe da paz. Deus tem tantos atributos, né? Tá? Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham um bom domingo na presença do Pai, na presença do Criador, do teu Senhor, daquilo que você quer que Ele seja no dia de hoje. Tá? Fiquem com Deus. Feliz domingo para todos.